vocês? Eu espero que estejam todo mundo bem, né? Hoje nós vamos ter nossa aula de gramática, tá bom? Vocês vão pegar o livro de vocês de gramática, certo? Livrinho do 7º ano de gramática. Vocês vão abrir na página 34. A tia vai passar aqui um slide, certo? Para a gente poder trabalhar advérbios. Então, vamos lá? Bem, nós vamos estudar hoje sobre advérbios. A gente já deu umas palhinhas sobre advérbios no livro de português de vocês, certo? Hoje a tia vai só revisar e aprofundar um pouco mais, tá bom? Então, vamos lá. O que é o advérbio? A classe de palavra que exprime uma circunstância. Essa é uma das definições de advérbio, certo? Eles podem ser morfologicamente quando ele é invariável. Ou seja, o advérbio é uma classe gramatical invariável. Por quê, tia Diana? Porque ele não pode ter nem feminino, e nem o plural, tá certo? Ou seja, é invariável porque não pode ter nem feminino e nem plural. E ele sempre modifica um verbo, tá bom? Ele é semanticamente, quando é que a classificação dele se dá semanticamente? Quando ele expressa uma circunstância, onde ele vem com as classificações de lugar, tempo, modo, dúvida, certeza, afirmação, negação e intensidade. E quando é, tia Jana, que ele é sintaticamente, quando ele modifica um verbo, um advérbio, um adjetivo ou um outro advérbio. Vamos relembrar um pouquinho sobre o que é verbo, o que é um adjetivo e um substantivo, né? Que o advérbio, ele modifica exatamente essas classes gramaticais. Vocês lembram? O que é um substantivo? Quem é que lembra o que é um substantivo? O substantivo é a palavra que dá nome a quê? Aos seres, que indicam pessoas, lugares, sentimentos, estado, qualidades e ações. Não é isso? Muito bem. E vamos relembrar aqui os adjetivos, tia Diana. Os adjetivos é toda palavra que caracteriza o substantivo. Quando eles indicam qualidade, defeito, estados, né? Condições. Por exemplo, homem bom. Bom é uma qualidade do homem, não é isso? Moça feliz. Feliz é o estado em que a pessoa se encontra. Então, isso é os substantivos. Lembraram? E o verbo, né? Que a gente estudou, né? Semana passada, já vem estudando ultimamente, com relação aos verbos, né? Então, tá bem fresquinho na cabeça de vocês. E só relembrando que verbo, ela é a palavra que indica ação, movimento, estado e fenômeno da natureza. E os verbos, eles sofrem algumas modificações de acordo com o seu modo, com o seu tempo, números e pessoas. Por exemplo, modo, né? O indicativo, o subjuntivo, o imperativo, eles modificam a palavra nas suas conjugações. O tempo, tem um tempo que é o presente, que modifica, tem um pretérito, tem um futuro, não é verdade? E o números e pessoas é geralmente quando você identifica singular e plural. Então, tendo feito essa revisãozinha, né, dessas outras classes gramaticais que o adjetivo vai trabalhar junto, modificando-as, vamos dar continuidade, tá bom? Vamos lá. Observações. Advérbio modificando outro advérbio. Ele ocorre quando o advérbio modifica um adjetivo ou outro advérbio, geralmente intensificando o seu significado. Exemplo: grande parte da população adulta lê muito mal. Olha aí, mal é um quê? Um adjetivo. Muito é um advérbio. Então, se eu lesse só assim, grande parte da população adulta lê mal, a frase ela vai ter um significado, né?
Mas quando eu coloco o advérbio, ele já modifica o sentido da frase, né? Porque ele já diz o quê? Grande parte da população adulta lê muito mal, né? O advérbio, ele modifica uma oração inteira também. Vamos ver o exemplo? Ocorre quando o advérbio, ele está modificando o grupo formado por todos os outros elementos da oração, indicando uma circunstância. Exemplo: lamentavelmente, o Brasil ainda tem 19 milhões de analfabetos, né? A palavra lamentavelmente é um advérbio e ela está modificando toda a oração, toda a frase, ok? Outros exemplos para a gente ver. A apresentação musical estava muito emocionante, né? Vocês vejam que se eu disser assim, a apresentação musical estava emocionante. Então, até aí, eu só vou ter o quê? Um adjetivo da apresentação musical, não é verdade? Mas quando eu digo a apresentação musical estava muito emocionante, o muito, que é um advérbio, ele já modifica a frase, certo? Ó, modifica o adjetivo, certo? Ó, a outra frase, o concerto começou cedo. A palavra começou é um verbo. E cedo está modificando um verbo. E cedo é o que, Tidiane? Cedo é um advérbio. Eu poderia só dizer o seguinte. O concerto começou. O concerto começou. E vocês já iriam entender a frase. Estava indicando que ele tinha começado, não é verdade? Mas eu disse o quê? O concerto começou cedo. Eu poderia dizer que começou tarde, começou agora, começou ali, né? Então, como foi dito no início, o advérbio, ele sempre vai estar modificando verbos, adjetivos e substantivos, né? Aqui, ó, na outra frase, o concerto começou muito cedo, né? Eu tenho o verbo, eu tenho a palavrinha cedo, que modifica o verbo, e tenho muito, que é um advérbio, certo? Agora, nós vamos ver as classificações dos advérbios, certo? Os tipos de advérbios. Quais são eles, tia Diana? De modo, de intensidade, de tempo, de lugar, de negação, de dúvida, de afirmação, de exclusão, inclusão, ordem e interrogação. Agora vamos ver um pouquinho dos exemplos de cada um deles, tá bom? Advérbio de modo. Um exemplo. Sei muito bem que ninguém deve passar atestado da virtude alheia. Ou seja, a palavra bem, que está aqui em destaque, né, é um exemplo de advérbio de modo. Assim como todas essas outras palavras. A tia Jana vai falar algumas. Bem, mal, assim, melhor, pior, depressa, devagar, né? Desse jeito, desse modo, lado a lado. E a maior parte dos que terminam em mente. Calmamente, tristemente, propositadamente, pacientemente, amorosamente, docemente, escandalosamente, né? Então, vocês estão vendo que as palavras terminadas em mente, elas geralmente são advérbios de modo, assim como todas essas outras, ok? Vamos ver outro. Advérbio de intensidade, né? Olha aí algumas palavras, muito, demais, pouco, tão, menos, em excesso, bastante, pouco, né? Nada, quase, por completo, tudo, nada. Então, existem várias palavras que são classificadas como advérbio de intensidade. Vamos ver o exemplo. Acho que, por hoje, você já ouviu bastante. Bastante é uma palavra que implica intensidade, né? Vamos ver o próximo. Advérbio de tempo, né? Já tá dizendo. São todas aquelas palavras referentes ao tempo, certo? Exemplos. Aqui tem várias, né? Mas vamos dizer algumas. Hoje, logo, primeiro, amanhã, cedo, depois,
jamais, sempre, enfim, né? E vocês prestando atenção, além de ser de modo, essas palavras terminadas em mente, elas também podem ser de tempo. Olha aqui, ó. Primeiramente, provisoriamente, sucessivamente. Então, eu posso classificá-las das duas formas, tá bom? Exemplo, leia e depois me diga quando pode sair na Gazeta. Então, a palavra quando está interligada ao tempo, né? Quando vai sair? Próximo. Advérbio de lugar. São as palavras que exprimem e que dão sentido de lugar, certo? Tá aqui bastante palavras, no livrinho de vocês também tem. Aqui eu tenho defronte, fora, atrás, lá, detrás, aqui, dentro, ali, né? Um exemplo. A senhora sabe aonde eu posso encontrar esse Pai Santo? A palavra aonde na frase, ela está indicando advérbio de lugar. Próximo. Advérbio de negação. Esse daí é bem mais fácil, né? Você identificá-lo. Por quê? Porque geralmente é tudo aquilo que está negando algo ou alguma coisa. Não, nem, nunca, jamais, de modo algum, de forma alguma, tampouco, de jeito nenhum, né? Exemplo, de modo algum eu irei lá, né? Eu não gosto de chocolate. Jamais eu faria isso, né? Então, assim, quando você utilizar essas palavras, você já vai saber que nas frases, ou encontrá-las nas frases, que já é um advérbio de negação. Advérbio de dúvida. Tem essas palavrinhas aí. Acaso, porventura, possivelmente, provavelmente, né? Um exemplo. Talvez ela volte hoje. A palavra talvez é um advérbio de dúvida. Por quê? Porque não está me dando a certeza que ela vai vir hoje. Talvez ela venha, né? Talvez eu vá à praia amanhã. Eu não estou dando certeza, né? Sempre vai deixar uma dúvida. Vamos lá, o próximo. Advérbio de afirmação. É outro também muito fácil de ser identificado. Exemplo, realmente eles sumiram. A palavra realmente, né? Está me dando a afirmação que eles sumiram, né? Sim, eu vou estudar português. Certamente eu irei viajar amanhã, né? Então, essas palavras na frase, elas me dão a certeza de que algo realmente vai acontecer. Advérbio de interrogação. Geralmente é quando eu sempre indago ou faço alguma pergunta. Onde, né? Quando? Por quê? Quanto? Para quê? E então, quando é que embarca? Então, geralmente quando eu expresso algum questionário, alguma pergunta, sempre vai exercer palavras que sejam advérbios de interrogação. Advérbio de ordem, né? Como nós temos aqui depois e primeiramente. Exemplo, primeiramente, eu gostaria de agradecer aos meus amigos por comparecerem à festa, Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos meus amigos por comparecerem à festa. Então, é um advérbio de ordem. Toda vez que vocês verem depois, primeiramente, vocês vão ligar essas palavras a um advérbio de ordem. Advérbio de exclusão. Apenas, exclusivamente, salvo, senão, somente, simplesmente, só, unicamente. Exemplo, todos irão viajar, menos ele. Ou seja, esse menos aqui está me dando o sentido na frase que eu estou excluindo alguém, de exclusão.
Advérbio de inclusão, que é o inverso, né, gente? Até, inclusive, também, mesmo, ademais. Exemplo, até ele irá viajar. Eu estou incluindo alguém, estou afirmando e estou incluindo que até ele irá viajar. Então, é uma inclusão. Bem, a gente viu as classificações dos advérbios, né? A gente tem sempre que ficar dando uma olhada, tá dando uma estudada. Por quê? Porque existem muitas regrinhas, né? Muitas palavrinhas diferenciadas. Então, a gente tem que estar sempre atenado a estar estudando e vendo a que cada grupo se classifica cada palavra, tá bom? Agora a gente vai dar uma olhadinha nas locuções adverbiais. O que são locuções adverbiais? Quando há duas ou mais palavras que exercem função de advérbio. Temos a locução adverbial, que pode expressar as mesmas noções dos advérbios, iniciam ordinariamente por uma preposição, certo? Ou seja, quando você tiver ou uma preposição e um advérbio, ou você tiver dois advérbios, ele vai formar uma locução adverbial. Vamos lá pelos exemplos. Exemplo, olha aí, gente. Certamente ele será eleito. A gente não viu lá nas classificações, né? Certamente, termina em mente, ele é o quê? Um advérbio. Mas olha aqui, com certeza ele será eleito. Eu tenho preposição junto com um advérbio, né? Então, eu tenho uma locução adverbial. Ele falou claramente. Olha aqui a locução. Ele falou com clareza. Então, ou seja, a locução é quando as circunstâncias são expressas por mais de uma palavra, denominamos de locução adverbial. A gente tem que ter um cuidadozinho para não confundir adjetivo com os advérbios, né? A nossa classe gramatical, como eu disse, ela é muito complexa, né? A gente precisa estar sempre estudando para que a gente não venha se confundir, certo? Então, adjetivo, como a gente viu lá no início, é sempre quando eu dou, eu classifico, eu dou alguma característica, né? O adjetivo, ele qualifica o substantivo apenas, né? Expressando qualidade ou uma característica. Gisele desfilou linda. Linda é um adjetivo, né? É uma qualidade da Gisele. Então, ela é o quê? Um adjetivo. Mas quando eu disse Gisele desfilou muito, muito já não é um adjetivo. Ele é o quê? Um advérbio. Muito bem. Gisele desfilou muito linda. Aí eu vou ter os dois numa só oração. Linda, que é um adjetivo, e muito, que é um advérbio. Muito obrigada, meus queridos. A tia Diana, certo? Agora vai passar para vocês uma atividadezinha. Essa atividade, ela tá no livro de vocês de gramática, certo? Nas páginas que vocês vão fazer, é da página 38 até a página 42. Ou seja, da página 38 até a página 42, vocês vão fazer a atividade do livro, certo? E juntamente com essa atividade, vocês também vão fazer o quê? A gente estudou as classes dos advérbios, não foi verdade? Então, você vai lá, vai pegar 5 palavrinhas dessa classe dos advérbios, certo? E vai criar frases, ok? Você vai de modo, por exemplo, né? O advérbio de modo, de tempo, de lugar, você tira 5 palavras e cria 5 frases no seu caderno, tá bom? Essa atividade, tanto do livro como do caderno de hoje, ela valerá 5 pontos. E a atividade que vocês já vem fazendo com relação aos verbos, elas também valerão 5 pontos. Ou seja,
as atividades dos verbos mais a dos advérbios vai formar a nota cognitiva de vocês, tá bom? Então, assim, façam as atividades, mandem pra tia, né? Pra tia poder ver. E até a próxima, se Deus quiser. Beijo!